Bom dia! Hoje a nossa aulinha é sobre prevenindo doenças, aula de ciências. Numa das aulinhas que a tia já fez com vocês, foi sobre alimentação saudável. Hoje a tia vem falando o que não pode acontecer. A gente deve evitar certos alimentos, certos exageros para que a gente não fique doente, tá? Vamos lá. Nesta aulinha, você aprenderá sobre as doenças que podem surgir e que se agravam quando temos uma má alimentação. E verá algumas formas de prevenção também. Vamos começar pela boquinha. Vocês estão vendo aqui, ó, um dentinho? Esse dentinho, ele está cariado, ó. Tá vendo? Ele está com probleminhas. Por que ele ficou assim desse jeito? Vamos lá. Quando comemos doces, não escovamos os dentes ao acordar ou após as refeições, antes de dormir, e não usamos fio dental, os nossos dentes ficam sujeitos a bactérias e começam a criar as cáries. Então, essa cárie, ela vai destruindo o seu dentinho. Daqui a pouco você começa a sentir dor de dente e tem que ir ao médico fazer um tratamento ou arrancá-lo, dependendo a condição em que se encontra seu dente. Então, é necessário que todas as vezes que vocês comam algo, bebam algo, principalmente refrigerante, sucos, devemos escovar os dentes. Tia, mas eu tenho que escovar os dentes todas as horas que eu como, principalmente quando doce. Quando vocês comem doce, porque fica o resíduo dentro dos dentes, vai a bactéria, se aloja e vai comendo o seu dentinho, tá? Então, muita atenção para não ter cárie, tá? Porque além de ser falta de higiene, incomoda e pode chegar ao quê? A você perder o seu dentinho. Não é verdade? Ninguém quer perder dentinho antes do tempo, não é? Tem a fase certa para a gente perder os dentes. Mas, antes dessa fase, nós devemos o quê? Cuidar dele, tá? Porque ele é importante para a nossa mastigação, tá bom? Vamos para o próximo. Falamos da cárie. Agora nós vamos falar de algo muito importante, que é a obesidade. Obesidade é quando estou acima do peso, tá? A alimentação à base de doces e gorduras faz com que a massa corporal aumente. Então, aí em casa, a mamãe toda vez que quer te dar legume, né, quer controlar a sua alimentação, evitar doces o tempo todo. Então, respeite essa regrinha para que você não fique assim. E ficando desse jeito, vem os probleminhas de saúde, você vai ficando doente. Ser gordinho não é legal, porque traz problemas para a saúde, tá? Então, ó, como nós chamamos esse tipo de doença, né? Obesidade. Quando estamos acima do peso, se chama obesidade. Já aqui, vocês estão vendo essa figura? Desnutrição. Quer dizer, ela está abaixo do peso. A falta de nutrientes aqui, que são importantes para a nossa saúde, pode prejudicar o nosso corpo e a nossa disposição. Não é verdade? A pessoa fica indisposta, sem ânimo para fazer as coisas, né? Aqui, ó, não é legal essa fase da obesidade e aqui também não é legal, que é a desnutrição. Ela está abaixo do peso. Ou ela não se alimenta direito, ou é um tipo de pessoa que quer emagrecer o tempo todo, né? Então, aí, evita de comer coisas realmente saudáveis e chega a esse ponto, a ficar desnutrida, tá? Muita atenção, nem gordinho demais, né? E nem magrinho demais. Cuidado, tem que ter um equilíbrio. Por isso que a mamãe sempre vive no pé de vocês reclamando. Comer as coisas na hora certa, os alimentos certos, tá? Isso aqui é uma doença chamada diabetes. Diabetes, na verdade, é uma doença que quando você ingere, né, alimentos em excesso
e esses alimentos se transformam em açúcar, o seu organismo ele já não consegue já eliminar todas as substâncias e ele vai virando, se transformando em açúcar, você fica diabético. Diabético quer dizer o quê? Que você não vai poder fazer uso de açúcar. Você tem que substituir outros alimentos, tá? Para manter o seu diabetes controlado. Diabetes é excesso de açúcar no sangue. Por isso que fazem sempre um controle. Quem já é comprovado diabético, ele faz esse exame aqui, ó, do piquezinho no dedo para medir a sua glicose, tá? Ele mede todos os dias para controlar a diabetes, tá? Isso aqui é uma doença muito séria. Então, a gente tem que equilibrar no doce, né? Na gordura, o que comemos, que é muito gorduroso. Tudo isso pode ocasionar uma diabetes, que é uma doença muito grave, muito perigosa, tá? Então, vamos ter atenção, vamos controlar certas vontades e desejos, como, por exemplo, de comer doce o tempo todo. Não é saudável, não faz bem, tá? Então, vamos evitar a diabetes. O que quer dizer diabetes? Quer dizer exagero, excesso de açúcar no sangue, tá bom? Aqui eu tenho uma outra doença que também é bem perigosa, pressão alta, tá? Geralmente a pressão alta, ela se dá através da má alimentação ou exagero de sal, né? Às vezes colocamos muito sal na comida, né? Temperamos muito, então fica aquele gosto bem ativo de alimentos, né? De tempero. Então, tem que ter muita atenção no exagero do sal, tá bom? E a má alimentação. Às vezes falo, tia, eu não gosto de frutas, eu não gosto de legumes, eu não gosto de verduras. Então, para evitar essas doenças desagradáveis, nós temos que fazer um controle da nossa alimentação, tá? Tudo que a mamãe ou o papai diz para vocês fazerem, vocês devem fazer, tá? Uma vez por semana a gente come uma besteirinha, mas todos os dias e a toda hora não dá, tá bom? Então se controlem com relação à alimentação. Agora, formas de prevenção, tá? O que a gente pode prevenir para que a gente não fique doente com aquelas doenças que a tia acabou de citar? Evitar comidas gordurosas, tá? Alimentar-se bem e nos horários, tá? Andar de bicicleta, fazer caminhada ou corrida, praticar exercícios físicos e praticar esportes. Tá? Isso tudo aqui ajuda a controlar e a manter o nosso corpinho saudável, tá bom? Vamos lá ao exercício? Número 1. Uma das formas da prevenção de doenças relacionadas à higiene é manter os ambientes que estamos sempre limpinhos. Afinal, podem surgir doenças respiratórias. Marque X na imagem que representa um espaço bem cuidado. Vamos ver. Qual das duas imagens para vocês é um espaço limpo e organizado? Vai lá, marca um X. Esse ou esse aqui? Quem respondeu esse aqui, parabéns. Vão fazer um X em cima da imagem. Perfeito, muito bem. Número 2. Pinte a imagem que representa um cuidado que há prevenção da cárie, para a prevenção da cárie. Lembra que a tia falou que a gente tem que fazer o tempo todo, todas as vezes que comemos alguma coisa? Vamos lá. É a primeira imagem da cárie dos dentes? É a segunda imagem ou é a terceira imagem? Quem respondeu
A terceira imagem, que é onde tem o menino com a blusinha número 1, acertaram. Vocês vão pintar essa imagem aqui. Escovar os dentes é importante, tá? Para eliminar a cárie. Então, pinte a imagem. Ok? Aqui, número 3. Qual é o seu prato favorito? Ou vocês recortem de revistas ou jornais, ou desenhem aqui para tia os alimentos que vocês comem, tá? Que vocês gostam. Aqui. Se não tiver figuras, vocês podem desenhar os alimentos que vocês fazem, os alimentos, né, que vocês gostam, e coloque aqui dentro do prato para tia, em forma de desenho. Número 4. Vamos pintar de verde os quadros que possuem alimentos que fornecem benefício, que é bom para a nossa saúde e para o nosso corpo. Vai pegar o verde, vamos pegar o lápis de cor verde e vamos pintar o que faz bem para a nossa saúde. Eu vou lendo e vocês vão pintando. O sal faz bem para a saúde? O que a tia fez? Falou com vocês lá no texto. Não. O açúcar faz bem? Não. A carne? Sim, é proteína. Então, vocês vão pintar a palavra carne. Fritura? Não, não faz bem. Legumes? Faz bem. Então, pinte de verde a palavra legumes. Refrigerante faz bem? Não, não faz bem. Verduras faz bem? Faz. Pinta de verde. Frutas faz bem? Faz. Pinta de verde. Muito bem. Cereais faz bem? Sim, que é o feijão. Ó, então vamos pintar a palavra carne de verde. A palavra legumes de verde. A palavra verduras de verde. Frutas e cereais. Os que vocês pintarem de verde, vamos pegar o vermelho, que é o perigo, o que não deve ser consumido o tempo todo. Vocês vão pegar o vermelho e vão pintar as tirinhas que sobraram, tá? Então, vamos lá. Pinte o sal de vermelho, o açúcar de vermelho, a fritura de vermelho, o refrigerante de vermelho, tá? O que sobrou é o que faz mal em excesso. Então, vocês vão pintar de vermelho, ok? Próximo. Novamente pede para recortar de jornais ou revistas imagens de pessoas praticando diferentes atividades físicas. Fale com a sua, aqui no caso está falando com a sua turminha, mas como nós não estamos na escola, né, estamos em casa, então a gente vai bater um papo com o nosso responsável. O que vocês podem estar fazendo? Se não tiver essas figuras, vocês podem comentar com o responsável e se quiser escrever ao lado aqui, ó, façam linhas, tá? Linhas assim, ó, com a régua, façam linhas. E escrevam, tá? Sobre as atividades. Essas diferentes atividades físicas, tá ok? Vocês façam como achar melhor. Ou coloquem figuras, ou se não quiser, coloquem escrito tipos de atividades físicas, ou desenhem, como preferir, ok? Aqui, ó, eu tenho o número 6. Leia as frases abaixo e em seguida faça o que se pede. Quando não escovamos os dentes ao acordar e após as refeições podem surgir a cárie? O que vocês acham? Sim ou não? Quando não escovamos os dentes
ao acordar e após as refeições podem surgir as cáries? A desnutrição é a falta de nutrientes no corpo? A obesidade é quando a massa corporal aumenta mais do que seria o ideal? Então, vamos lá. A tia leu para vocês e embaixo a gente vai circular, tá? Circule as imagens que representam cuidados que devemos ter para evitar situações como as apresentadas acima. Eu vou ler e a gente vai procurar embaixo, tá bom? Quando não escovamos os dentes ao acordar e após as refeições, pode surgir a cárie. Vamos procurar? Aqui, ó. A menina está escovando os dentes. Então, nós vamos circular essa menina escovando os dentes para evitar a cárie. Vocês vão circular esta imagem aqui, ó. Tá? Circulou? Agora vamos para a próxima faixa. A desnutrição é a falta de nutrientes no corpo. Então, vamos circular a menina e os seus alimentos aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela está se alimentando. Então, vocês vão circular. Isso, circulou? Agora, a obesidade é quando a massa corporal aumenta mais do que seria o ideal. Então, para que a gente deve fazer? A gente deve praticar exercícios. Então, a gente vai circular esse menino aqui, ó, que está, ó, praticando exercício. Ó, tá vendo? Ok? Então, ó, circulou a menina que está escovando os dentes para que não pegue cáries, não fique com cárie. A menina está se alimentando para evitar a desnutrição, né? Aqui, ó, circula. E o menino está praticando atividades físicas para que não fique obeso. Então, circule. Foi? Vamos lá. Racha cuca. Vamos com a tia. Ajude régua a se localizar. Ela deseja ir em direção aos bons costumes alimentares para prevenir, assim, possíveis doenças. Pinte a seta que corresponde à direção em que ela precisa ir. Ela precisa se alimentar bem. Então, qual é a seta que ela deve seguir? Direita ou esquerda? Ela deve seguir a alimentação não saudável ou a saudável? Então, vocês vão pintar a seta do lado esquerdo. Essa seta aqui, ó. A seta da alimentação saudável. Vocês estão vendo? Então, vão pintar essa seta aqui. Vamos lá? Pintem a seta. Já vai pintar aqui com vocês, essa setinha. Vamos lá. Pinte a seta. A régua precisa se alimentar bem. Isso, aqui, ó. Pintar essa seta aqui. Pintou? Ela foi para a direita ou para a esquerda? Tá vendo essa palavrinha aqui em cima? Esquerda. Então, vocês vão escrever aqui embaixo. Esquerda. Estão vendo a palavra? Ó, esquerda. Tá vendo meu dedinho aqui, ó? Vocês vão pegar e colocar essa palavrinha aqui embaixo. Tá bom? Meus amores, um beijo. Espero que vocês se orientem por essa aulinha, tá? Evitem comer determinadas coisas em excesso, se alimentem bem, comam bem, bebam bastante água, tá? É importante para manter a saúde de vocês, para que vocês não fiquem e nem adquiram essas doenças aqui do livrinho. Tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima!